Meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no texto de 1 Samuel, capítulo 30. Estarei fazendo a leitura do versículo 1 ao 20º. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 20. Nesse período, Deus tem falado muito ao meu coração sobre a história de Israel. E comecei a leitura do texto de 1 Samuel. E é uma bênção, irmãos. Se vocês puderem, aqueles que estão fazendo a leitura da Bíblia, se já passaram por esse texto, se não ainda, se você não leu, leia. Conheça a história do povo de Deus, principalmente a história do rei Davi, como é impactante a história de Davi, quando nós começamos a ler sobre ele, sobre a história dele. Por mais que a gente leia, a gente sempre vai estar percebendo novos aspectos, novos pontos, coisas que antes a gente não percebia e depois a gente começa a ver. E ontem pela manhã, quando eu estava fazendo a minha devocional, eu fiz exatamente nesse texto. Cheguei no capítulo 30, onde Deus falou muito ao meu coração, e eu queria compartilhar alguns aspectos daquilo que Deus falou comigo ontem, e eu espero também que alcance seu coração nessa tarde. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar. Imagina aí o sofrimento, a dor no coração de Davi e daqueles homens. Choraram até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, porque por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra a banda do sul, dos queretitas, contra o território de Judá e contra a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou.
eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que montados em camelos fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Vamos orar, irmãos? Pai, nos colocamos diante da Tua presença, como bem foi falado aqui por Mano, Senhor, por conhecer a Tua presença, que nós adoramos ao Senhor, que nós nos prostramos diante do Senhor, que nós reverenciamos o Senhor e que nós tememos ao Senhor, Pai. É por ver quem o Senhor é que nós percebemos quem somos, Pai. Criaturas tão finitas, tão pequenas, com a visão tão embaçada das coisas, e que precisa tanto da Tua palavra como lentes corretas para enxergarmos esse mundo, a nossa própria vida também, Senhor. Pedimos então ao Senhor, Pai, assim como o Senhor já tem nos abençoado aqui essa tarde e falado ao nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue a falar ao nosso coração, Pai. Nos faz perceber, Pai, nesse episódio da vida de Davi, a Tua vontade para a nossa vida e aquilo que o Senhor nos quer ensinar nessa tarde. No nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, eu não sei, os queridos, mas talvez a gente nunca tenha se encontrado numa situação como essa, que os homens de Davi e o próprio Davi se encontraram aqui quando retornaram a Ziclag. Uma situação muito difícil, e a narrativa bíblica chega a dizer como é que estava o coração de Davi. Mas antes de pensarmos um pouco como é que estava o coração de Davi, e esse fato aqui de forma mais específica, eu queria lembrar um pouco com você o que é que aconteceu até que Davi chegasse aqui a esse momento. A cidade de Ziclag era uma cidade tomada pelos filisteus do território de Israel, do território mais necessariamente da tribo de Judá. Ziclag era uma cidade que tinha sido dada a Davi, porque Davi, pela segunda vez, tinha ido a Ainoã, que era um dos reis dos filisteus. Os filisteus, eles possuíam 5 príncipes que eram tidos como reis e que governavam províncias específicas, e Ainoã era um desses reis do povo filisteu. Davi, então, a primeira vez que ele se apresenta a Ainoã, está descrito no capítulo 21, Davi, a partir do versículo 10, Davi se apresenta como um louco. Ele começa a literalmente babar e a falar nada com nada na presença de Ainoã, e Ainoã chega a olhar para Davi e diz assim: olha, faltam-me loucos aqui na terra dos filisteus. E Davi é preservado ali naquele tempo. Davi depois volta, mas como ele está fugindo de Saul, que o tempo todo quer matá-lo, Davi então, por uma segunda vez, e aí já no versículo 27, no capítulo 27, ele retorna a Ainoã, e ali ele se encontra com aquele homem, e ele então passa mais um tempo ali junto em Gate com Ainoã. É interessante, irmãos, porque ele recebe a Davi ali naquela terra, e começa então a ter Davi como sendo um braço direito. Alguns pontos eram específicos para ele, e era muito bom ter Davi ali. Primeiro, porque Davi era um dos grandes comandantes de guerra, e talvez um dos mais poderosos de guerra que Saul tinha. As mulheres muitas vezes cantavam: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. E a fama de Davi corria, ao ponto das pessoas, quando sabiam que Davi estava presente num campo de batalha, elas temiam muito. Então, para aquele rei dos filisteus, era muito bom que Davi estivesse ali com eles. Outra coisa também é que ele poderia agora, junto com os outros reis, criarem uma investida contra o povo de Israel, até porque o povo de Israel estava sem um dos seus grandes heróis de guerra. Então ficaria mais fácil vencer uma batalha contra Israel.
Então para ele era muito bom ter Davi ali perto. Então ele dá Ziclag de presente a Davi, e Davi vai habitar então naquela cidade, e alguns historiadores chegam a dizer que por cerca de 2 anos Davi esteve morando naquela cidade. Davi então ele estabelece ali a sua casa, e num determinado período os filisteus, como viviam em guerra constante contra Israel, eles se levantam contra Israel, e Davi, por ser agora uma espécie de braço direito do rei de Gate, Davi então ele se coloca à disposição para ir para a batalha também contra o seu próprio povo. Ele queria honrar aquele que ele estava servindo agora. Só que os outros príncipes, os outros 4 príncipes dos filisteus, eles não aceitam a permanência de Davi ali naquela guerra, porque eles dizem assim: olha, esse não é o Davi que as mulheres cantavam que Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Olha, já pensou se numa batalha Davi se insurge contra nós e de alguma forma com seus homens ali nos derrota? Então eles ficaram com medo e não quiseram levar Davi para aquela batalha. O rei de Gate então manda que Davi volte, e Davi retorna para Ziclag. Só que quando Davi retorna para a sua cidade, para a cidade que ele estava morando, Davi encontra um cenário tenebroso. Os amalequitas, que foi um povo também que Israel lutou contra eles e dizimou praticamente quase que todo o povo, eles estavam agora, invadiram Ziclag e queimaram toda a cidade e levaram todas as mulheres, as crianças daqueles homens que estavam com Davi indo para a peleja para ajudar o povo filisteu contra o povo de Israel. Então, o cenário que eles encontram aqui quando retornam é um cenário de destruição e morte. Pense você retornar para a sua casa e de repente você não encontrar a sua família. Você saber que a sua esposa, você saber que os seus filhos foram levados cativos por um povo, e você não sabe, até aqui Davi não sabe o que sucedeu com eles. Provavelmente se passa na mente daqueles homens que toda a sua família, todos os seus bens foram levados e exterminados em algum canto do deserto. Então eles choram muito. Eles, quando se deparam com aquela situação, eles ficam amargurados de alma, e o relato nos diz que choraram até não ter mais forças para chorar. Irmãos, eu fico pensando que muitas vezes na nossa caminhada nós nos deparamos com situações parecidas como essa. Talvez nós não nos encontremos, ou talvez você e eu, a gente não tenha se deparado ainda com uma situação tão intensa assim, mas talvez haja pessoas aqui nessa tarde que já se depararam com situações assim. Situações difíceis, situações onde o pavor toma conta do nosso coração, onde muitas vezes sentimentos tão cruéis assolam a alma e tentam de alguma forma arruinar com a nossa vida. É esse o sentimento que está presente no coração de Davi, no coração desses 600 homens que estão com ele. Eles olham para aquela situação e não percebem qualquer esperança de salvamento. Eles olham para aquela situação e dizem assim: olha, não dá mais para continuar assim, o que foi que aconteceu? Tudo pereceu. Para completar, muitos daqueles homens começam a se levantar agora também contra Davi. Imagina, aqueles homens que foram com Davi para ajudar um rei filisteu, eles veem agora a sua casa: cadê a minha família? Que situação é essa? Então de alguma forma eles ficam irados, eles querem descontar a sua ira em alguém. E eles veem em Davi uma ótima oportunidade: olha, vamos matar Davi. Nós fomos para lá por causa de Davi. Agora, se Davi está nos fazendo, se nos fez passar por isso, ele merece então receber a paga por ele ter nos chamado para ir para essa batalha. Se tivéssemos ficado aqui, teríamos defendido a nossa casa. E Davi então está muito angustiado, é o que diz o versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. O que é que geralmente a gente faz em situações de amargura, em situações de angústia? Humanamente falando, irmãos, nós procuramos um bode expiatório. Nós procuramos alguma forma de olhar para aquela situação e dizer assim: olha, alguém precisa pagar por isso. Olha, o mal aconteceu, alguma coisa que eu não quis, que eu não esperava está acontecendo, e alguém precisa pagar por isso agora. Só que quando nós olhamos para os cenários da nossa vida dessa forma,
Nós estamos de forma rebelde, lutando contra um princípio bíblico, ou contra um atributo de Deus, que, irmãos, em momentos de bonança, muitas vezes vai guardar o nosso coração, mas em momentos de aflição como esse, muitas vezes é esquecido, é deixado de lado, que é a soberania de Deus. O que é que significa Deus ser soberano? É Deus ter o controle de todas as coisas nas suas mãos. Só que para muitos de nós, ter o controle das coisas nas suas mãos é agir da forma como eu espero que Ele haja, o que eu quero que Ele haja. E a partir do momento em que as situações, elas saem do meu controle, ou elas fogem do meu controle, ou de alguma forma elas não saem como eu espero, vem aquele sentimento de rebeldia no meu coração, e de querer de alguma forma me levantar contra tudo e contra todos que estão ao meu redor, como se pessoas fossem culpadas por aquilo que está me acontecendo. Irmãos, é claro que Deus não tem por inocente o culpado, mas é verdade também que Deus usa até as pessoas em suas situações mais diversas para o nosso bem. O que é que Deus quer ensinar ao nosso coração? O que é que Ele quer dizer a mim? O que é que Ele quer dizer a você quando passamos por momentos difíceis, por momentos angustiantes, por momentos onde o coração é espremido? O que é que Deus quer nos ensinar, irmãos? O que é que Ele quer nos mostrar? Eu penso aqui que Davi, ele toma algumas atitudes que nós deveríamos tomar na nossa caminhada com Deus, mas que muitas vezes são esquecidas, ou muitas vezes elas até aparecem, mas aparecem apenas para nos dar um ar de espirituais, ou para mostrar para os outros que de alguma forma eu estou buscando a Deus, eu estou bem com Deus, eu estou caminhando com Deus, quando tudo no meu coração é guerra, é ruína e é maldade. Davi então nos dá aqui algumas lições preciosas que eu queria perceber com você. A primeira ainda está no versículo 6, quando daquela situação as pessoas se levantavam contra Davi, queriam apedrejar Davi, queriam matar Davi. O finalzinho do versículo 6 diz o seguinte: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Irmãos, é necessário que nós que cremos ou professamos crer em Deus, aprendamos a depender também de Deus e a confiar em Deus. Precisamos crer que Deus de fato é soberano, que Ele não perdeu o controle da história, que mesmo nesse momento aqui de tamanha calamidade, Ele estava no controle de todas as coisas, e que Ele tinha um plano tremendo para ser executado na vida de Davi e na vida desses homens. Nós precisamos crer que mesmo nas situações mais difíceis, Deus não se ausentou do seu trono, Deus não tirou férias, Deus não abriu mão do seu reinado, mas Ele permanece assentado sobre um alto e sublime trono, e Ele observa todas as ações, e mais, Ele coordena todas as ações. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus, Ele está trabalhando, Ele está moldando o nosso caráter, Ele está trabalhando constantemente no nosso coração para nos tornar mais parecidos com Jesus, irmãos. E nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas e nos submeter à vontade do Senhor. Davi, ele se reanima no Senhor. É como se no meio daquelas densas trevas ele pudesse ver um raio de luz e dizer assim: olha, eu vou olhar para o Senhor. Como o salmista mesmo diz: olha, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Davi se reanima no Senhor. Talvez aqui como Jeremias, quando retornando do cativeiro babilônico, chega lá em Jerusalém e percebe toda aquela devastação, o templo saqueado, destruído, as casas destruídas, pessoas mortas ainda, cadáveres pelo chão da cidade, pelas estradas, e Jeremias olha para aquela situação e chora muito. Porém ele diz: olha, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, e o que pode dar esperança são as misericórdias do Senhor.
Elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. Então, irmãos, Davi recobra as forças, se reanimando no Senhor. A situação permanecia a mesma, as circunstâncias permaneciam a mesma, mas Davi, ele se reanima no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Irmãos, não são as circunstâncias, ou não devem ser as circunstâncias que regem a alegria do nosso coração. E quando Paulo fala de alegria, ele fala de satisfação, ele fala de contentamento, ele fala de um prazer que é muito maior e é tremendamente experimentado, mesmo em meio às situações mais difíceis. É tanto que mais na frente, no capítulo 4 ainda, ele vai dizer: olha, eu sei estar vivendo com fartura, como sei experimentar a escassez, em todas as coisas eu tenho experiência, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não recorre a outros meios, ele não recorre a outras propostas, ele não recorre a outros caminhos paralelos. Sabe, irmãos, e é um erro muitas vezes que nós cometemos, e é pecado, irmãos. Muitas vezes, quando olhamos as situações, olhamos as circunstâncias, nós queremos recorrer a outros caminhos, queremos ganhar ânimo, ou ganhar algum fôlego em outras coisas, ou até mesmo em outras pessoas. Quantos não se enveredam por caminhos difíceis, e que são difíceis de voltar atrás? Porque não buscaram se reanimar no Senhor? Quantos filhos se perdem em meio às drogas? Quantos se perdem em meio à prostituição e ao adultério, porque não querem se reanimar no Senhor? Quantos vão usar de outros meios, de política de bastidores ou coisa do tipo, porque não querem se reanimar no Senhor? Esquecem de olhar para o Senhor e passam a definhar em meio a outros ídolos, em meio a outros caminhos, em meio a estratégias humanas e também corrompidas, estratégias do diabo, irmãos. Davi, porém, se reanimou no Senhor. Se reanimou no Senhor. A segunda coisa que Davi faz, quando ele se reanima, ganha esse fôlego no Senhor, Davi então, ele chama Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. O versículo 7 você pode ver isso: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola a Davi, então consultou Davi ao Senhor. Irmãos, essa é a segunda atitude que nós precisamos ter. Nós olhamos para o Senhor, nos reanimamos no Senhor, e depois passamos a consultar qual é a vontade do Senhor. O que é que Deus quer com isso? O que é que Deus quer me dizer? O que é que Deus quer falar ao meu coração? Qual o caminho que Deus quer que eu siga? É interessante porque se Deus, e eu tenho plena convicção ao olhar a vida de Davi aqui, como Davi andava com Deus, como ele já estava conhecendo e percebendo a caminhada com Deus. Se Deus dissesse a Davi: Davi, olha, fique em casa. Davi, aquelas coisas se perderam, fique em casa. Você perdeu as suas esposas. Eu creio que Davi ficaria, irmãos, porque quando Davi vai consultar a Deus, ele não está interessado nos prognósticos humanos. Ele não está querendo aqui uma estratégia de guerra e dizendo assim: Deus, está aqui a minha vontade preenchida, simplesmente assina aqui esse cheque para que eu simplesmente cumpra aquilo que eu já determinei cumprir. Não, Davi não faz isso. Davi não chega diante de Deus dizendo assim: Deus, é isso aqui que eu decreto, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu determino para mim, é essa a minha vontade. E é muito fácil a gente dizer que é vontade do Senhor, quando a vontade do nosso coração, ela quer aquilo, e nós usamos de meios para conseguir aquilo. Mas quando Deus apresenta a sua vontade, e quando Deus muitas vezes diz não ao nosso coração, como é que reagimos diante disso? Davi, ele está disposto a ouvir aquilo que Deus quer falar, e cumprir aquilo que Deus quer lhe falar, a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor aqui era que literalmente Davi saísse, tomasse aqueles homens e fosse atrás dos amalequitas. Aparentemente então aqui nós olhamos e dizemos assim: olha, era tudo que Davi queria ouvir. Não era tudo que Deus quisesse que Davi deveria, era tudo que Deus queria que Davi fizesse naquele momento.
era a vontade dele. Então Deus, ele fala com Davi, Deus manda que Davi vá atrás daqueles homens, e Davi vai atrás daqueles homens. E quando nós percebemos aqui o que acontece, Deus permite que um egípcio, que era servo dos amalequitas, adoeça, e ele fica pelo caminho, e Davi encontra aquele homem é alimentado, aquele homem que estava doente, que foi deixado para trás, é alimentado. E ali então, depois de recobrar as forças, Davi conversa com aquele homem, e aquele homem se alia a Davi. E ele encaminha, ou ele direciona Davi até onde o exército dos amalequitas estavam. E ali Davi guerreia com 400 homens, porque 200 ficaram cansados lá no ribeiro de Besor. Davi guerreia com 400 homens contra um exército dos amalequitas. E eles saem vencedores. Para você ter uma ideia, o exército dos amalequitas, ele tinha um número tão grande, que 400 jovens ainda fogem, montados nos seus camelos. Era o número dos homens que Davi tinha. Alguns historiadores chegam a dizer que era provável que pelo menos mais de 100 mil amalequitas estivessem aqui. É muita gente, gente. Aqueles homens destruíram a cidade, e 400 ficam, e fogem depois. Mas todos os outros são exterminados ali naquele campo de batalha. E Davi traz de volta para casa, não só as suas mulheres, mas também todos os despojos. Aqueles homens que haviam perdido a sua esposa, os seus filhos, eles retornam para Ziclag agora com a sua família. Deus deu vitória a Davi. Humanamente falando, nós olhamos para essa história e dizemos assim: Davi saiu vitorioso dessa peleja. Davi saiu vitorioso dessa batalha aqui, e a gente poderia inadvertidamente trazer aplicações ao nosso coração, dizendo assim: está vendo? É assim que Deus exalta aquele que se humilha, é assim que Deus anima, ou então é assim que Deus coloca depois sobre as pessoas que se humilham, assim Deus exalta, coloca elas lá num pedestal. Davi saiu vitorioso. Mas irmãos, esse aqui é um caso de muitos outros que a gente vai encontrar na Bíblia, de homens e mulheres que se reanimaram no Senhor, de homens e mulheres que ouviram a voz do Senhor, e de homens e mulheres que não tiveram a vitória que Davi teve aqui nesse momento. Porque para um homem, para uma mulher de Deus, o que vale de fato e o que enche o coração, ou quem enche o coração, é o próprio Senhor, irmãos. É Ele quem enche o coração. É Ele quem dá alegria, é Ele quem dá força para vencer, é Ele quem muitas vezes vai fechar a porta diante dos olhos, e de repente você se encontra numa situação assim, você está numa situação adversa, você está numa situação difícil, e você olha e diz assim: olha, dissipou-se qualquer esperança de salvamento, como Atos 27, os homens naquele navio, eles chegaram a declarar. Mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, e nós precisamos crer nisso. E a nossa fé, a nossa esperança deve estar nele. Deve estar nele. Por isso que Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Davi, ele se reanimou no Senhor. Davi, ele ouviu a voz do Senhor. Davi foi obediente à voz do Senhor. Ele obedeceu. Meu irmão, em quem você tem buscado se reanimar? Ou em quê? Onde você busca ânimo para o seu coração? É geralmente o local onde você coloca a sua esperança, as suas expectativas. Em quem? Jesus falou no Sermão do Monte, ainda no capítulo 5, lançando, ou que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Ele. Ele tem cuidado de nós, e Ele nos chama a perceber, a olhar coisas tão simples, como aves no céu, como lírios no campo. É interessante que depois que a batalha passa, depois que a guerra passa, depois que toda aquela poeira baixa, a gente olha, irmãos, e a gente consegue perceber o quanto nós aprendemos, e muitas vezes até deixamos de aprender, ou perdemos tempo com outras coisas, onde nós deveríamos estar buscando o Senhor, ouvindo a voz do Senhor e obedecendo a voz do Senhor. Quantas coisas acabam sendo quebradas em meio a tantos processos que são danosos, porque simplesmente nós não buscamos ânimo no Senhor.
Nós não olhamos para o Senhor, nós não quisemos ouvir a voz do Senhor, seguimos o nosso coração. Quantas coisas se perdem por seguirmos a voz do nosso coração, por darmos lugar ao diabo. Quantos corações e vidas ficam despedaçadas pelo caminho, quantas pessoas ficam feridas pelo caminho. Irmão, busque se reanimar no Senhor, busque força no Senhor, busque alegria do Senhor, ânimo no Senhor. Ouça a voz do Senhor, o que é que o Senhor está querendo falar, e acima de tudo, obedeça. Obedeça porque você conhece, você sabe quem é o Senhor seu Deus. Então obedeça a voz do Senhor. Vamos orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Queria que você tivesse um tempo de oração, colocando o coração, colocando a sua vida diante do Senhor. Como é que está o seu coração nessa tarde? Como é que está a sua vida nessa tarde? Ó Senhor, colocamos diante de Ti o nosso coração, Pai. Mesmo diante de circunstâncias adversas, da calamidade, do dia mau, da depressão que muitas vezes bate a porta do nosso coração, do desânimo, Senhor, nós queremos olhar para o Senhor, conhecedores do Teu caráter, Pai, nos reanimar no Senhor. Senhor, traz a Tua palavra diante dos nossos olhos, Pai. Traz o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Senhor, se há alguém aqui abatido, se há alguém aqui triste, Senhor, que possa se reanimar em Ti. Mas, Senhor, que também possa consultar ao Senhor, ouvir a Tua voz. Às vezes o bramido das muitas águas, Senhor, não permitem ou fazem com que nossos ouvidos eles fiquem mudos e não consigam escutar a Tua voz. Muitas vezes lutamos por nossa justiça, por nossa vontade. Queremos tanto aquilo que queremos e achamos ser melhor. Perdemos de vista, Senhor, aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está mostrando. Senhor, às vezes somos levados por opiniões que não são a Tua opinião, Pai. Deixamos de consultar o Senhor para consultar outras pessoas, para buscar outros caminhos, para de alguma forma tentar alimentar aquilo que o nosso coração quer. E o nosso coração é enganoso, Pai, é desesperadamente corrupto. Senhor, nos ensina como Davi a buscar o Senhor, a buscar ouvir a voz do Senhor, a opinião do Senhor, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer dizer. Senhor, mas acima de tudo, nos leva a não só sermos ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor fala. Assim como Davi aqui nesse episódio da sua vida obedeceu ao Senhor. Ele confiou que o Senhor estava entregando nas suas mãos os seus inimigos e ele saiu com os poucos homens que tinha e foi atrás daquele exército, Pai. Ó Deus, que da mesma forma a gente possa, ouvindo a Tua voz, Te obedecer. Para que não sejamos encontrados lutando contra o Senhor e contra aquilo que é Tua vontade, Pai. Senhor, nós queremos sim viver para a glória do Teu nome. E a obediência é glorificar o Teu nome, Pai. Por isso, Senhor, nos leva a viver aquilo que o Senhor quer, não aquilo que queremos. E assim o nosso coração seja reanimado, porque cremos em Ti. No nome de Jesus, Pai. Amém.